Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos resolver exercícios sobre regra de três. Eu não vou me alongar muito referente à demonstração de como se resume uma regra de três, porque eu já tenho vídeos anteriores falando mais sobre a regra de três, a parte de definição, vamos falar assim, o conceito, né? E hoje nós vamos focar então apenas na resolução de exercícios com regra de três composta. Basicamente a gente vai resolver dois exercícios bem específicos, até para o vídeo não ficar muito longo, ficar bem breve e sucinto, para quem quer tirar alguma dúvida de como resolver. Bom, sem nos demorar muito, temos o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte: se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Bom, primeira análise que a gente vai fazer aqui. É óbvio que as impressoras trabalham na mesma velocidade e produzem o mesmo número de panfletos por minuto, né? Isso é importante ressaltar. O exercício não coloca, mas é importante ressaltar. Primeiro passo, a gente vai fazer uma análise desse exercício. A gente tem 3 grandezas nesse exercício. Isso é o que caracteriza essa regra de 3 como composta. Bom, aqui a gente tem impressoras, que é uma das grandezas, a gente tem o número de panfletos e a gente tem o tempo em minutos, tá? Essas são as 3 grandezas que compõem essa nossa regra de 3. Então vamos lá. Então a gente tem aqui o número de impressoras, o número de panfletos e a gente tem o tempo em minutos. Bom, agora a gente vai fazer a leitura desse problema e vai completando simplesmente em cada coluna correspondente. Eu vou, na mesma forma que eu vou lendo, eu já vou interpretando e colocando os dados aqui na nossa tabelinha. Uma mini tabela, vamos falar assim, né? Então temos que 6 impressoras produzem 1000 panfletos num tempo de 40 minutos. Em quanto tempo? Então, em quanto tempo eu vou utilizar x? Em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 destes panfletos, tá? Então aqui basicamente a gente já tem a nossa regra de 3 composta praticamente montada. Qual que é a parte talvez mais fácil de errar, que tem que tomar o maior cuidado possível? É na hora que você vai fazer a análise se são grandezas diretamente proporcionais ou se são regras de 3, ou se é uma regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais. Bom, eu vou usar aqui um macete que eu utilizo há bastante tempo. Eu acho que é o mais claro e o mais simples possível, mas vocês vão encontrar aí na internet outros métodos, tá? Bom, eu vou sempre pegar a coluna que tem x e analisar as grandezas com as outras duas colunas. Então o que eu faço? Eu vou primeiro analisar a grandeza de x com a grandeza de tempo com a grandeza dos panfletos. Vou fazer essa análise primeiramente. Tá? Vocês já vão entender a mecânica de como que eu faço a resolução. Não se atenham aos números que estão aqui, mas fiquem focados na grandeza. Um exemplo. Se eu aumentei aqui o número de panfletos, tá? Eu aumento o número de panfletos. O que acontece com o meu tempo? Para mim produzir mais panfletos, é necessário mais tempo. Então, seta para cima. Mais panfletos, mais tempo. Ou mais tempo, maior a produção de panfletos. Então, seta para cima. A partir do momento que eu coloquei a seta para cima, eu não mexo mais nessas setas. Eu vou analisar com a última grandeza aqui que falta, que é impressoras. Então, agora eu vou analisar a coluna de tempo, que é a coluna onde tinha o X. Sempre eu vou fazer dessa forma. E vou analisar com a coluna das impressoras. Bom, se eu aumento o tempo, eu preciso de mais ou menos impressoras. Obviamente, quanto mais tempo eu tenho para fazer um determinado serviço, eu preciso de... no caso, se eu aumento o meu tempo, eu preciso de menos impressoras. Então, eu diminuo
o número de impressoras, tá? Mais tempo, eu preciso de menos pessoas ou menos impressoras para fazer um determinado tempo. Então, tempo e impressoras aqui são grandezas inversas, por isso eu coloquei a seta para baixo. Ah, professor, mas era óbvio porque aqui eu já tinha o número 3 menor que o 6. Como eu falei, não considere esses números aqui como parâmetro. Você vai analisar a grandeza tempo e a grandeza impressoras. Aumentando o tempo, o número de impressoras pode diminuir, tu pode fazer com menos impressoras, aumentando o tempo. Então perceba, aqui já tem o nosso primeiro item de debate, que é as setas. Então eu tenho uma seta para baixo e duas setas para cima. Isso significa que a grandeza impressoras é uma grandeza inversa das outras duas. Então o que você pode fazer aqui? Você simplesmente vai pegar a coluna das impressoras e fazer o quê? O inverso, tá? Essa coluna das impressoras você vai fazer inverso. É lógico que você poderia fazer o inverso das outras duas, fazer as outras duas inverso, ficariam as duas setas para baixo e também você resolveria o problema. Mas a gente vai simplificar e vai fazer o inverso. Então, o que é fazer o inverso? Ao invés de 6 sobre 3, a gente vai fazer 3 sobre 6, ou 3 sextos. Multiplicado pela coluna dos panfletos, que é 1000 sobre 2000. Essa eu não fiz o inverso, porque ela está diretamente proporcional à grandeza de tempo, igual a 40 sobre x. Ok? Aqui dá para a gente simplificar, eu tenho 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo, eu posso simplificar, e caso eu queira, eu posso simplificar essa aqui também. Eu divido aqui por 3, vai sobrar 1, divido aqui por 3, vai sobrar 2. Então, o que sobrou aqui? 1 meio aqui e 1 meio aqui. Vou multiplicar. 1 vezes 1, que vai dar 1, e 2 vezes 2, que vai dar 4. Sobrou apenas a fração 1/4, igual a 40 sobre x. Aqui, usando a mesma ideia de uma regra de 3 simples, né? Produto dos meios e dos extremos, vai ficar x vezes 1, que vai dar apenas x. E aqui, 40 vezes 4. 40 vezes 4. X igual 40 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Acrescenta um zero, chegamos a 160. O que seria o 160? O tempo em minutos. Tá? Lembrando que uma hora tem 60 minutos, então isso aqui é aproximadamente, ou exatamente, né, a mesma coisa que 2 horas e 40 minutos. Tá? Ok? Ou a mesma coisa que 160 minutos. Então, se fosse uma questão de alternativa, poderia ter essa alternativa em horas e minutos ou apenas alternativa em minutos. Ok? Primeiro exercício, primeiro exemplo resolvido. Segundo exemplo. Em uma oficina de artesanato, 4 artesãs produzem 20 bonecas em 4 dias. Se 8 artesãs trabalharem por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Então aqui a gente tem as grandezas, o número de artesãs, o número de bonecas e o tempo. Então aqui estão as nossas nossos 3 grandezas, né? 4 dias, 4 artesãs e produzem 20 bonecas. Se 8 artesãs trabalharem por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Então a gente tem aqui artesã, que é o número de artesãs, né? A gente tem a grandeza, o número de bonecas. E a gente tem aqui o tempo. Perceba que agora o tempo aqui está em dias, né? Vamos lá. Então a gente tem que 4 artesãs produzem 20 bonecas em 4 dias. Se 8 artesãs trabalharem por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? X. Tá? Aqui a coluna do X ficou no meio, mas isso não tem problema, já vou explicar como é que vocês vão fazer quando acontece isso, tá? Bom, primeira coisa, vamos analisar então a coluna das bonecas e ver se elas são inversas ou diretas com a grandeza de tempo. Tanto faz por qual você quer começar. O importante é ressaltar que você vai analisar sempre a grandeza que está com a incógnita x com as outras duas, separadamente.
tá? Como eu falei, tem outros métodos de resolver, mas esse eu acho um dos mais fáceis, tá? Então aqui, se eu aumento o tempo, eu também aumento o número de bonecas produzidas. Mais tempo produzindo bonecas vai dar um maior número de bonecas produzidas. Então aqui tempo e bonecas são grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos analisar bonecas e artesãs, as duas grandezas. Perceba que o número de bonecas aqui, a grandeza estava com a seta para cima. Se eu aumento o número de bonecas, eu vou precisar também aumentar o número de artesãs, tá? Não importa o tempo, se você precisar de mais bonecas, você vai precisar de mais artesãs. Então perceba aqui que as três grandezas, elas são diretamente proporcionais. Isso significa o quê? Significa que não precisa fazer o inverso de nenhuma das grandezas. Basta eu resolver de maneira direta. Ah, professor, mas a coluna do x está aqui no meio. Então você simplesmente vai começar multiplicando. Você vai começar multiplicando a colunas artesãs e tempo. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. 4 sobre 8 e 4 sextos. E o 20x, tu pode deixar ele aqui na direita ou aqui na esquerda, tanto faz, tá? 20 sobre x, tá? Sempre você vai multiplicar as colunas que não têm a incógnita x. Ah, professor, e se tivesse uma quarta grandeza? Você ia multiplicar as três grandezas que não têm a incógnita x, depois de ter feito a análise, né? Esses conceitos, como eu falei, eu já expliquei em outro vídeo. Hoje a gente está apenas fazendo a resolução de exercícios. Aqui, se você quiser, você pode simplificar. Aqui simplificando por 4 vai dar 1 sobre 2. E aqui simplificando por 2 vai dar 2 terços. Tá? Então, multiplicando vai dar 1 vezes 2 vai dar 2. E 2 vezes 3 vai dar 6. Igual a 20 sobre x. Ok? Aqui eu posso simplificar de novo, caso eu queira, tá? Mas eu posso já fazer a resolução. O produto dos meios e dos extremos. Vai ficar x vezes 2, ou 2 vezes x, né? Aqui eu posso até colocar uma setinha assim, ou um pontilhado, né? Aqui os meios e os extremos, né? Para ficar mais fácil de entender, para quem está iniciando. 2 vezes o x, isso é igual ao 6 vezes o 20. Ou 20 vezes 6, tá? Eu sempre começo multiplicando para a coluna do x, porque daí o x já fica aqui do lado esquerdo. Professor, se eu começar pelo 6 vezes 20, não tem problema, o x vai ficar do lado direito e depois você resolve igualmente, tá? Só que assim facilita um pouquinho no entendimento. 2 vezes x vai dar 2x, e 6 vezes 20, 6 vezes 2, 12, acrescenta um zero, 120. O 2 está multiplicando, se eu passo ele para a direita, ele faz a operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar x igual a 60. Ok? Ou seja, 60 é o quê? 60 bonecas, né? Então, significa que 8 artesãs trabalhando 6 dias, né? Essas mesmas artesãs, levando em conta que elas trabalhem de forma muito parecidas, elas vão produzir um total de 60 bonecas. Ok? Bom, pessoal, por hoje era isso. Os vídeos foram bem curtos, foram só tirando algumas dúvidas de resolução de regra 3 composta. Por hoje era isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.